Boa noite, gente. Queria pedir para vocês ficarem mais pertinho de mim, pode ser? Vocês que estão no fundo também. Porque eu já pedi para não usar o microfone, né? Então, vocês vão me ouvir melhor com esse negócio aqui. Espero que dê certo. Alessandro é o nome dele, né? Gente, eu nunca vi ele na minha vida. E muito menos vocês. Nem sei onde eu tô. Que bairro é esse? Eu vou me apresentar. Eu sou Caroline, eu tenho 26 anos. Sou de Osasco. Atualmente morando no Brooklyn. Com a minha patroa e amiga Sani Carla. Então, trouxe ela porque eu não sabia chegar e nem sabia o que me esperava. Então, trouxe mais uma mulher. Quem diria, né? Uma noite de mulheres praticamente, né? Então, olhe para sua amiga e fala, seja bem-vinda neste grupo de oração. Que o Senhor possa falar contigo. E que maravilhas a gente pode receber de Deus, a não ser ouvir sua palavra, não é verdade? Eu sou vocacionada à comunidade Shalom, sou missionária. Atualmente há 4 anos, né? E com essa loucura que o Alessandro pôde explicar para vocês, primeiro era o Márcio, depois era o Henrique, depois era o Gabriel, e no fim de tudo é a Carol, isso mesmo, é a própria pessoa, porque o Senhor, Ele é estrategista em nos surpreender com sua graça. Repita para sua irmã, Ele é estrategista. Ele faz a sua vontade. Ele faz o seu plano. Ele faz o seu querer. Porque nos ama. Então, se você veio aqui nessa noite, se você costuma vir, se você está chegando, se você simplesmente disse, eu vou ao grupo hoje, ou se você veio porque você ama, eu não sei quais as condições, mas o que eu sei é que Deus nos atraiu. O próprio Espírito nos atraiu de vários lugares, né? Então, para mim hoje estar aqui é um presente, gente. Vocês não têm noção, para mim, Carol, 26 anos, está pregando para mulheres, mães. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Mães, mais jovens de alma, não é verdade? Então, eu quero dizer assim, como é um presente estar aqui. Quando eu recebia esse chamado do Henrique, para mim foi uma surpresa, né? Porque eu tinha marcado de sair com eles para conversar sobre a minha viagem, né? Porque este final de semana eu estava em Fortaleza com a minha comunidade. Eu estava num congresso de jovens Shalom. E foi um renovo na minha vida. Foi um presente de Deus, porque eu falei assim, há uma semana atrás, eu estou com saudade de falar da sua palavra. Eu chorava porque eu queria falar dele. Eu queria. Chega um momento que a gente quer colocar para fora aquilo que a gente vive, para que as pessoas saibam quem é essa pessoa que a gente fala com tanto amor. E quando você fala de um filho, você fala com muito amor do seu filho para as pessoas, porque você ama o seu filho. Quem tem filhos aqui sabe o quanto você tem orgulho de falar, essa pessoa é o meu filho. Ele fez isso. Então, dessa maneira que mães, vocês falam com orgulho de ter sido mães, eu falo com orgulho, que eu sou filha de Deus e quero falar dele aonde eu estiver. Então, essa é a maior alegria que a gente pode ter como pessoa humana, falar de quem é Deus na nossa vida. E a gente precisa ter essa liberdade de falar, ele fez isso para mim. Não ter vergonha, porque o tema diz, né, que o Henrique falou, ide e fazei discípulos. Para mim, quando eu leio essa frase, ide e fazei discípulos, para a minha vida, né? Ide e fazei o meu amor pelos meus filhos que não me conhecem. Quem já teve a graça de falar de Deus e teve aquela alegria profunda, falar, caraca, velho, o que eu disse? Quem já teve essa experiência? Da outra pessoa receber aquilo que você falou. É algo impressionante, não é? É algo que nós
ficamos tão cheios e tão cheios que a gente sabe que não foi a gente, que a gente sabe que não veio de nós. A gente sabe quem a gente é em Deus e é o que Deus faz em nós. Então hoje eu vou ser muito simples, mas também quero ser muito clara de como nós podemos falar dele com a nossa vida. Não precisamos de muita coisa para falar de Deus. Não precisamos. Não precisamos de muita coisa para falar o que o Senhor significa para você. Eu só vou fazer uma pergunta. Quem é Deus na sua vida? Então eu vou comunicar com vocês. Eu quero muito que vocês comuniquem comigo, tá? Quem é Deus para você? Tudo. Consegue expressar esse tudo na sua vida? É graças, é milagres, é poder, é tudo na vida da gente. Quem é Deus na sua vida? Seus filhos. Quem é Deus na sua vida? É minha fortaleza. Sua fortaleza. Quem é Deus na sua vida? Meu refúgio e minha fortaleza. Quem é Deus na sua vida, jovem? Tudo. Vamos deixar mais aberto esse tudo. Esse tudo significa o que para você como pessoa? Ela diz, a minha comunidade, a minha casa e o meu trabalho. Então ela já disse que Deus se baseia em todas as coisas que ela tem. Quem é Deus na sua vida? Fortaleza, minha família. Sua família. Quem é Deus na sua vida? Todas as graças recebidas. Vou para esse lado. Quem é Deus na vida da senhora? Deus é tudo na vida. A minha família, meus filhos, meus antepassados, meus pais, tudo. Representa tudo. Quem é Deus na sua vida? É a senhora mesmo. O ar que eu respiro. Quem é Deus na vida da senhora? Deus é o ar que eu respiro e que Ele me dá tudo de bom que Ele me dá, a minha vida, da minha família e muito amor. Sabemos quem é Deus. Sabemos quem é Jesus Cristo. Sabemos o que Ele faz por nós. E nós, o que fazemos para Deus? O que você faz para Deus? O que a senhora faz para Deus? A minha fé. Sua fé. O que a senhora faz para Deus? Acho que nada perto do que ele faz pra gente. Vocês percebem o quanto Deus é tão grande em nós e nós somos tão pequenos que a gente não consegue saber o que nós fazemos para Deus. Alguém de vocês serve o Senhor? Ergam as mãos para me saber. Eu sirvo o Senhor. Ah, eu tenho um ministério. Ah, eu sou ministra. Eu não sei o que vocês fazem. O serviço de vocês. Levantam a mão. Certo. Vocês praticamente não estão dando um serviço para Deus, certo? Não estão trabalhando para a obra de Deus acontecer. Mas Deus deixa de abençoar você? Certo. Deus deixa alguma coisa de fora porque você tem um ministério, porque você não serve? Não. A gente vai conhecer um rapaz que ele também tinha um trabalho, porém conheceu, experimentou do amor de Deus e desde então deixou a sua vida para viver o serviço de Deus, para viver com o Senhor. E na medida deste caminho a gente vai saber em que parte da nossa vida nós estamos vivendo com Ele. Eu vou dar vários exemplos de como nós estamos. Alguém conhece Pedro? O discípulo Pedro? Fala uma característica de Pedro, alguém sabe me dizer? Ou algum acontecimento que você sabe de Pedro na Bíblia? Pode erguer a mão, tá, gente, para falar. Pedro foi o discípulo de Jesus. Certo.
Alguém mais? Não ouvi. Corajoso. Alguém? Mais? Pedro, gente. Quem? O traidor, gente. O discípulo traidor. Mas o discípulo papa. Consegue ter a dimensão da traição para algo grande dentro da igreja? Da minha miséria para algo grande dentro da sua história. Eu vou ler o Evangelho e a gente vai ver como foi o ide de Pedro, o anúncio de Pedro. E eu quero dizer para vocês que vocês não vejam como Pedro, mas veja você na história, tá? Que à medida que eu vou falar de Pedro, você vai tomar para você. Porque eu tomei para mim antes de chegar aqui. Então, antes de chegar até aqui, eu fui Pedro em vários momentos da minha vida que eu vou partilhar com vocês. Quem trouxe a palavra? Só uma pergunta. Lucas capítulo 5, para quem trouxe. Capítulo, versículo 1, a partir do 1. 5, versículo 1. Lucas, capítulo 5, versículo 1. Acompanhem comigo, tá? Todos acharam? Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a sua palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu uma das barcas que era de Simão e pediu que lhe afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazeste um largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e de nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam os peixes e tanta quantidade que a rede lhes rompia. Acenaram os companheiros que estavam na outra barca para que viesse a ajudar. Pulando, lá no versículo 8, vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retiraste de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele é o melhor pescador. Ele é um grande homem naquela noite. Ele não foi um grande homem naquela noite. Para vocês entenderem essa história, o Senhor tinha entrado em uma barca. Entrou na sua vida. E o Senhor viu Pedro trabalhando a noite inteira, buscando o seu sustento para a sua vida, buscando o seu sustento para a sua família. Ele estava trabalhando, estava dando o seu melhor. E quantas vezes a gente dá o cansaço para Deus? O nosso cansaço para Deus. E aí, Pedro estava cansado, triste, porque estava pescando e não tinha nada nas suas redes, Nós, como pessoas, como está
a nossa vida para dar a Deus? Como estamos dando as nossas redes para Deus? Senhor, eu te dou essa rede para que você trabalhe nessa área na minha vida. Senhor, eu não tenho ministério, vou lançar hoje a minha rede, vou te pedir, eu quero um ministério dentro da igreja. Senhor, olha, as minhas redes estão furadas, costuradas, e já não tem mais condições de entrar peixe nenhum. Mas aí Pedro olhou o seu amigo que estava do lado. Muitas vezes a gente dá para Deus as nossas redes furadas, meus irmãos. A gente dá as nossas pequenas coisas a Deus e não tem a coragem de confiar no nosso amigo que está dentro da nossa vida. A gente confia em tudo, menos na palavra que o Senhor disse. Não deixarei faltar nada e sobre a sua palavra nós seremos alcançados. Quantas vezes eu e você, nós como são teimosas, tão teimosas, que a gente não tem coragem de nem lançar as nossas redes para Deus. Mas aí Pedro, ele teve uma atitude diferente. O Jesus disse, lança a rede de novo. Lança o seu coração de novo, filho. Lança seu coração de novo, filha. Porque quando a gente escuta o Senhor falando para nós, não é qualquer pessoa, não é qualquer um que vai falar para você, olha, se você lançar, ela vai voltar vazia. Quem já teve uma rede cheia pela vontade de Deus, cumprida na sua vida? Quem já teve a voz de Deus dizendo, faça isso, e você fez o que Deus te pediu? Deus nos pede todos os dias alguma coisa. Todos os dias Ele me pede algo. Mas só é obediente para ouvir a palavra de Deus quem ama a Deus. Só é obediente para ouvir Deus quem ama a Deus. Eu não vejo nada, eu não tive resultado nenhum no meu trabalho, eu não tive resultado nenhum na minha casa, eu não estou vendo nada na minha vida acontecer, mas por obediência eu vou lançar as suas redes. E Pedro lançou e viu a pesca milagrosa cheia e foi isso que aconteceu. Mas eu quero dizer um detalhe para vocês. Quando Pedro se decidiu amar a Deus, quando Pedro escolheu seguir Jesus, amar o Senhor, dar a sua vida para o Senhor, dar o seu tempo para o Senhor, dar o seu coração para o Senhor, dar a sua história, deu tudo para Deus, porque em Deus ele encontrou tudo que ele precisava. As pescas já não eram mais suficientes para dar uma vida feliz a Pedro. As pescas já eram insuficientes para Pedro saber que ele não era mais só um pescador, ele já era algo a mais para Deus, ele já era um instrumento da multiplicação do amor de Deus. Nós somos chamados a ser pescadores da multiplicação do amor de Deus na vida das pessoas. Nós somos chamados a lançar a nossa vida para os outros, nós somos chamadas a dar a nossa vida ao mar que a gente não vê. A fé que a gente tem em Deus, ela é muito pequena, que nós temos que pegar tudo que nós somos e dizer, Senhor, eu sou pecadora. Quando Pedro reconheceu que ele era o mais fraco para lançar aquelas redes, ele experimentou a misericórdia de Deus no seu serviço com Deus. Ele encontrou o olhar que olhou-lhe a primeira vez. Deus sabia do fracasso de Pedro, porque ele fez a sua pesca na madrugada sem o Espírito. É por isso que nós ficamos cansados, abatidos e cansadas de fazer algo para Deus, porque esquecemos daquele quem chamou, quem me olhou, quem me notou entre as multidões. E quantas vezes a gente faz as coisas sem Deus?
É por isso que Pedro teve o fracasso que ele teve dentro daquela barca. É por isso que nós ficamos só o bagaço, porque a gente esqueceu de que o Espírito Santo é uma pessoa para nos transformar, para nos fazer nova e fazer a multiplicação e os milagres da nossa vida. Pedro só teve aquela pesca porque ele reconheceu que com suas forças humanas ele não ia a lugar nenhum. E o Senhor desde então levou a Pedro a outros lugares. Vamos pegar outra parte de Pedro? Lucas 22. Pula aí o capítulo de vocês. Lucas 22, só um minutinho. Versículo 54. Para vocês entenderem, a partir daquele momento que Pedro teve a multiplicação na sua vida, a partir do momento que Pedro seguiu o Senhor, serviu o Senhor, anunciou, viveu todos os ensinamentos, chegou a hora que Jesus ia ser crucificado. Chegou a hora que Deus queria algo a mais de Pedro. Seria a hora que Pedro seria o discípulo. Seria a hora que ele ia provar o seu amor. Seria a hora que ele deveria dizer quem era ele de verdade. Seria a hora que ele tinha que assumir a vida de Cristo na sua vida naquele momento. Seria a hora, seria a decisão de dizer: eu amo o Senhor, eu dei a minha vida por Ele, dou tudo para Ele. Chegou este momento, chegou a hora de Pedro dizer quem era Deus na sua vida. Era o momento mais decisivo, porque ele estava vendo o seu amigo todo ferido e subindo para a cruz. Chegou a hora. E quantas vezes chega a hora da gente falar de Deus e a gente faz o quê? A gente volta. Eu vou lá. Eu vou rezar por aquela mulher. Eu vou até lá. Como que eu vou? A gente vira as costas e finge que nada aconteceu. Finge que nada eu vivi com Deus. Esquece. E é assim, né? Para a gente esquecer algo que Deus fez por nós. Quer ver como a gente esquece muito rápido o que Deus fez por nós? Vou dar um exemplo. Qual foi a última vez que o Senhor falou com você? Aquele momento mais decisivo que Deus falou com você. Que você falou: caraca, é Jesus, é o Senhor mesmo que está falando. Que experiência é essa? Levanta a mão. Não. A última vez que Deus falou com a senhora consegue lembrar? Faz memória? Prenderam então e conduziram aos príncipes dos sacerdotes. Pedro seguia de longe. Se a gente está seguindo o Senhor, por que a gente não está perto dEle? Por que a gente não está perto do Senhor se a gente segue? Por que o meu amigo está na minha frente e eu estou distante dEle? Porque o que eu estou aqui hoje ouvindo essa palavra e qual é o quilômetro de distância que eu estou de Deus na minha vida, na minha casa, no meu trabalho? Qual é a distância que Deus está distante de você?
Você pode estar aqui, mas talvez esteja tão longe da graça, tão longe dele, e se achamos presentes. Pedro estava a todo momento com o Senhor, e depois ele se perdeu. Foi por isso que ele estava de longe. E quando a gente está longe, a gente não tem coragem de chegar perto. A gente não tem coragem de aparecer de novo. A gente não tem coragem de ir de novo. Sabe por quê? Porque a gente é filho. A gente é um pedaço de carne e o pecado habita em nós. E se Pedro ficou longe do Senhor, é porque alguma coisa impedia de chegar a Ele. Se alguma coisa na sua vida hoje está te fazendo lembrar, olha, eu estava tão perto de Deus, Deus estava tão perto na minha casa, eu rezava, eu lia a Bíblia, eu fazia minha oração, eu ia, eu buscava, eu rezava, eu servia, eu falava, e porque hoje você não está mais perto dEle, vivendo essa vida que Ele fez para você? Porque alguma coisa entrou e roubou você dele. O que roubou Pedro naquele momento dele estar longe foi o medo de morrer para Deus naquele momento. De ver a mesma coisa que estava acontecendo com o seu amigo Jesus, aconteceria com ele. E quantas vezes a gente quer viver a Deus, mas não tem medo, não tem medo, não tem medo, não tem a coragem de assumir o Senhor no nosso trabalho. De dizer, eu sou de Deus, eu sou assim, essa fé, essa Eucaristia, este Santo Terço, essa é a minha vida, essa é a minha decisão que eu escolhi viver. Eu escolho viver os planos de Deus, porque os planos de Deus são maiores do que os meus. Pedro escolheu uma parte, mas não escolheu tudo na hora que ele precisava escolher. Vocês precisam compreender qual é o que vocês estão escolhendo da parte de Deus. É amar, é receber, é seguir ou é estar? Eu só quero receber, mas não quero dar. Eu só quero ir, mas não quero sair. Ide e fazeis discípulos. Ide e falai de mim. Pedro respondeu, não, também este homem estava com ele. Uma mulher perguntou para Pedro quando ele estava vendo ele de longe, também você estava com ele? Mas ele o negou, mulher, não conheço. Pouco depois viu outros e disse também, tu és um deles. Pedro respondeu, não, eu não sou. Não, eu não sou. Meu amigo, não sei. Não sei quem é esse homem. Não sei. Pedro entrou e viu Jesus. O olhar de Deus entrou em Pedro. E Pedro saiu, negou e chorou amargamente por não ter tido a coragem de assumir a vida com Ele. A partir deste momento, não precisa abrir, tá? Só para vocês compreenderem o que eu queria dizer para vocês. Tendo Jesus comido com os seus discípulos, chegou a Pedro e disse, Simão, filho de João, me amas mais do que antes? Respondeu ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mudou. O que negou, já disse que ama. E o Senhor sabia da pequenez de Pedro. E sabe o que o Senhor disse para Pedro? Mesmo sabendo daquele momento que ele negou? Apacenta as minhas ovelhas. Continua o que eu comecei na sua vida. Continua com a sua vida comigo. Continua a sua amizade comigo. Insiste na minha amizade. Hoje eu quero dizer para vocês, queira insistir na amizade com Deus. Nós somos fracas, limitadas, tão ruim. Tão ruim, gente.
que não somos capazes de dar aquilo que Deus merece de nós. Mas Deus só quer uma coisa de nós: o nosso amor. Jesus só disse para Pedro: apacenta minhas ovelhas, porque ele o amava. Ele era um pecador apaixonado. Devemos ser pecadoras, reconhecer mesmo que não somos capazes, que não vamos a lugar nenhum sem Deus, que nada nós podemos fazer sem a palavra, nada nós possamos fazer sem o Espírito Santo, nada vocês vão fazer se vocês não tiverem uma intimidade, mas vocês precisam saber, mesmo se eu tiver só o meu pecado, eu quero ter só o meu amor, dizendo: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque o Senhor só vai fazer na sua vida tudo que você recebe porque você ama. Você ama o Senhor, você ama a vida com Ele, você sabe que Ele é tudo. Então a gente precisa confiar nos planos de Deus por uma razão. Se Deus realiza tudo na minha vida, é porque Ele sabe do amor que eu tenho por Ele. Ele sabe de que eu sou capaz de fazer por Ele. Deus não queria muito de Pedro, gente. Deus não quer muito de vocês, mulheres. Deus não quer muito de vocês. Talvez vocês tinham muito e hoje vocês falam: ah, cara, eu não tenho nada para dar para Deus. Eu não sei mais dar, eu não sei mais ser o que eu era para Deus. Não importa o que vocês eram. Importa o que vocês vão fazer daqui para fora. Daqui em diante. Daqui para os outros. Eu preciso ser a luz, eu preciso ser o amor, eu preciso dizer: Senhor, eu sou a mais fraca, a mais necessitada, mas eu sou a mais apaixonada para te seguir. Eu digo pela minha vida missionária, eu digo pelo meu dia a dia. Já tentei, irmãs, uma semana atrás, eu não queria mais seguir, porque estava doendo muito. Estava doendo tanto no meu coração. Não ser aquilo que Deus queria de mim. Eu não estava mais conseguindo. Para mim estar aqui hoje é um presente de Deus. Porque eu tive uma crise tão forte, que eu falava: eu não sei mais falar de você. Eu já não tinha mais forças. Eu já não tinha mais o que dizer para Deus. Mas ali eu disse: tu sabes que eu te amo. Vocês podem fechar os olhos de vocês por um momento? Qual foi o momento que você negou? Qual foi o momento que você paralisou? Qual foi o momento que Deus fez uma promessa na sua vida e você hoje já não consegue mais acreditar naquela promessa que Deus fez para você? Qual foi o momento que Deus falou para você algo tão forte, você se apegou a isso e você ainda se apega? Porque você acreditou naquela palavra no seu coração. Porque você experimentou da misericórdia. Todos os dias nós experimentamos da misericórdia de Deus. Mas todos os dias a gente precisa dar um passo, minhas irmãs. Todos os dias a gente precisa se decidir. Todos os dias eu preciso acordar e dizer: fica comigo, porque sem ti eu nada posso fazer. Nada eu posso fazer. Eu não posso trabalhar sem Deus. Eu não posso estudar sem Deus. Eu não posso levar a minha família sem Deus. Eu não posso ter o meu casamento sem Deus. Eu não posso educar os meus filhos sem Deus. Eu não posso ser uma pessoa boa se o melhor, a bondade de Deus não estiver dentro de nós. Porque tudo que nós somos é um barro tão limitado que não consegue se levantar pelas suas próprias forças. E quando eu rezava por este momento, minhas irmãs, grande eram as angústias do meu coração. Grande eram os tormentos dentro do meu coração. Grande eram as tristezas dentro do meu coração. Porque quem experimenta de Jesus, busca Ele do jeito que está.
porque sabe que é um necessitado e uma necessitada. Se você parou, se você não consegue mais, se você não consegue dar mais passos na fé, eu quero dizer para você, calma. Tudo vai ficar bem se você colocar a confiança naquele que te chamou. Tudo vai ficar bem se você colocar isso que você está passando na mão daquele que te chamou. Se você está com toda essa dificuldade, pega essa dificuldade agora, coloca na sua mão, coloca com força e fala, realmente, eu não consigo porque eu estou querendo fazer com as minhas próprias forças, eu estou querendo fazer com o meu querer, eu quero a minha vontade, mas hoje eu quero dizer para vocês, sejam felizes como Pedro foi. Pedro, a partir do momento que disse, eu te amo, ele apacentou, ele viveu os planos de Deus, e maiores foram os planos de Deus para aquele pescador tão pequenininho, que diante daquela sua pesca milagrosa, ele foi o maior milagre, porque diante daquilo, ele deu abertura para a nossa igreja, ele foi o Papa, ele foi o primeiro discípulo a se tornar santo. Santo, os planos de Deus é de santidade para nós, nós queremos amar a Deus nas nossas pequenas vias, e hoje eu quero dizer para vocês, confia naquilo que Deus tem para você, confia naquilo que Deus tem para você, começa a falar dos teus planos para Deus. Começa a falar para Deus, quais são os seus planos com Ele, é com Ele que você precisa planejar, porque se você tiver Ele, você vai ter tudo, você vai ter uma felicidade tão grande, minhas irmãs, tão grande vai ser essa felicidade dentro de vocês, que vocês vão entender, que não é mais algo tão pequeno e tão distante da minha vida. Queira conhecer os planos de Deus, irmãs. Queira conhecer aquilo que Deus tem para você. Sem ti, Senhor, nada a gente pode fazer. Onde eu quero ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz. Os meus passos são teus. O meu próximo minuto. Se não for assim, não me deixe ir. Dou minha mão para ti. Fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, pode me levar. Os meus passos são teus. Toque mulheres aqui nesta noite que esperam resposta de Deus, esperam algo que tem pedido para Deus e você tem sido insistente, por um momento você cansou de pedir para Deus. O Senhor disse, eu não te dei porque ainda você não está preparada. Você ainda não está preparada. Porque quem é que vai fazer o plano sou eu. Deus pede ainda uma confiança maior da sua parte. Confia mais no Senhor. Espere e continue esperando mesmo com Ele. Porque o Senhor não é um Deus que mente, mas é um Deus que cumpre tudo o que Ele quiser na sua vida. Depende dEle e não de você.
Não depende de você, depende dele. O Senhor toca em mulheres que estavam muito abatidas para amar a Deus, para viver o seu ministério com Deus. Hoje o Senhor, Ele te dá uma graça de seguir amando, de fazer o que você mais sabe fazer por amor. Que você continue amando o Senhor naquilo que Ele te confiou. Que você continue depositando tudo que Ele te deu. Porque é disso que Ele faz o seu amor crescer na sua vida. À medida que eu falei para quem não tinha algo para fazer para Deus, saiba, você já faz muito estando aqui para Ele. Você já decidiu por Ele. Não queira ter muito com Ele, mas queira ser filha dEle. Isso já basta. Se nós compreendemos o nosso valor de filho, o amor de Deus já faz e cuida de resto. Que nós possamos cantar essa verdade para a nossa vida. Senhor, a partir deste momento, faça o que você tem para fazer. Pois o meu céu, que eu tanto procurei, eu encontrei em Ti. Que nós voltamos para nossas casas feliz de saber que o céu espera por nós. Os meus passos, Senhor, que os meus passos sejam os Teus, que os meus planos sejam Teus, e que eu esqueça daquilo que eu quero fazer pelas minhas forças, porque o que eu faço só me leva ao fracasso, a uma vida de pecado e uma vida tão limitada. Mas que hoje vocês possam saber, Deus tem o melhor para os Teus filhos. Feche os olhos.